Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu no canal ainda. Se puder, se inscreva e ative as notificações. E quem já está inscrito, se puder deixar o like e comentar algo aqui embaixo, isso é extremamente importante para nós. Meus amigos, tem uma coisa que é interessante a gente observar. Todas as vezes que um governo se enfraquece, todas as vezes que um governo fica mais fragilizado, alguns tentam tirar proveito disso. Alguns avançam com as suas pautas. E é importante a gente ficar de olho em duas figuras neste momento. De um lado, Arthur Lira e de outro, Paulo Guedes. Arthur Lira, que no dia 26 deu uma declaração que chamou a atenção de muita gente. O Globo destacou assim na manchete: se não tiver base científica, ele vai pagar. Diz Lira sobre fala inverídica de Bolsonaro que associa vacina a HIV. E lá a matéria vai dizer que em sua live semanal, na última quinta-feira, Bolsonaro leu notícia falsa, que dizia que relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que as pessoas completamente imunizadas estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida. Muito mais rápido que o previsto, disse ele. É impressionante o que Bolsonaro fala, o que Bolsonaro faz e ainda ter o apoio que tem. Na hora que eu fico observando, será que esses irmãos nossos estão anestesiados? Não é possível. E a matéria destaca que a afirmação do presidente ocorreu um dia após a leitura do relatório final da CPI da Covid, que pediu seu indiciamento por 9 crimes em função de sua conduta durante a pandemia. A live foi apagada na noite de domingo. A conduta dele daquela época e ainda hoje continua alimentando ainda mais tudo o que o relatório da CPI apontou. E vamos ver então o que disse Arthur Lira. Se ele, Bolsonaro, não tiver nenhuma base científica, ele vai pagar sobre isso, afirmou Lira ao responder sobre o assunto durante um seminário sobre o agronegócio em São Paulo. Bom, primeiro ponto é assim, como é que você vai dizer o se? A comunidade científica já se manifestou a respeito disso. E a dúvida é, vai pagar como? Será que ele disse isso aqui relacionado só ao fato de ter uma live apagada? Ou será que esse vai pagar aqui é uma ameaça velada ao Bolsonaro, já que o Arthur Lira tem na sua gaveta mais de 130, 140 pedidos de impeachment, ele nem aceita nem recusa. Fica lá com eles guardadinho se fortalecendo. Ou será que vai pagar assim, como o governo está fragilizado, aí abre mais os cofres para os parlamentares que dão ainda sustentação a esse governo e quem paga a conta no fim de tudo somos nós, eu, você, quem gosta do Bolsonaro, quem não gosta. Vale destacar que o Comitê de HIV/AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia afirmou por nota que não há relação conhecida entre qualquer vacina contra a Covid-19 e o HIV e repudiou toda e qualquer notícia falsa que circule e faça menção a esta associação inexistente. E ontem, no mesmo dia em que Arthur Lira fala isso, do outro lado, quando eu disse que eles vão avançando e tentando, enfim, lucrar de alguma forma, Paulo Guedes voltou a falar em privatização da Petrobras. Não só ele, mas o próprio Bolsonaro. Petrobras que vai gradativamente ao longo dos anos sendo fatiada, vai sendo esquartejada. E diante da incapacidade do governo federal de resolver o problema dos preços, porque na realidade hoje ela atende não ao povo, que também é dono da Petrobras, mas a uma pequena minoria, nessa coisa de dolarizar a nossa economia. E aí o Paulo Guedes disse o seguinte: bastou o presidente dizer, olha, vamos estudar isso aí, isso é um problema, que o negócio sobe 6%. De repente são mais 2, 3 semanas. Se isso acontece, são 100, 150 bilhões criados. Isso não existia, afirmou Paulo Guedes em evento no Planalto. Continuou ele, não dá para dar 30 bilhões para os mais frágeis num momento terrível como esse. Se basta uma frase do presidente para aparecer 100 bilhões, brotar do chão de repente. Por que é que nós não podemos pensar ousadamente a respeito disso? Então o detalhe aqui é o seguinte, é ele comemorando a fala do Bolsonaro sobre a possibilidade de privatizar a Petrobras e apontando aqui de como que o mercado reagiu bem, brotou dinheiro. E aí Rodrigo Maia foi nas suas redes sociais dizer que Guedes está operando o mercado ao falar da Petrobras e que o CVM deveria agir.
E só para destacar, no mesmo dia em que tudo isso aconteceu, a Petrobras anunciou um novo reajuste. Diesel subirá quase 9% nas refinarias e a gasolina 6,8%. Já vale nessa terça quando eu gravo este vídeo. Mais uma vez é o povo pagando a conta e os acionistas felizes da vida. Eu fico pensando, quando o Guedes fala nos mais frágeis, como que o Guedes se preocupa com os mais frágeis, né? Ele se preocupa tanto que o dinheiro dele está onde? Fora do Brasil, para não pagar imposto que poderia ajudar os mais frágeis. Então poderia começar dando exemplo, né, seu Paulo Guedes? E o Brasil, meus amigos, é um país saqueado. E o saque que acontece aqui, muitas vezes não é escondido, não. É às claras, é por cima dos panos. E isso ficou mais evidente num áudio que foi vazado do André Esteves, né, que disse claramente para muita gente ter sido consultado pelo Campos Neto, que é o presidente do Banco Central há algum tempo aí, sobre a taxa Selic, o que ele estava achando. O Arthur Lira, nesse episódio da semana passada, em que os secretários pediram conta lá do Ministério da Economia, o Lira também procurou o André Esteves. O que ele estava achando sobre isso? Ele disse claramente que foi até alguns ministros do STF falar dos benefícios do Banco Central independente. É inacreditável. Repito, parece que a gente está anestesiado. Um banqueiro, né? E aqui não estou criminalizando a função em si, não. Mas não é possível que uma pessoa tenha tanto poder assim, né? No Banco Central, no STF, na presidência da Câmara. E para falar a verdade para vocês, eu fui ler sobre essa coisa do André Esteves aqui. A gente sente até mal, não sei o que vocês sentem, comentem aqui embaixo. Mas é inacreditável saber que todos nós ficamos reféns, em maior ou menor grau, de pessoas como essas. Porque um cara como esse vai lá e dá o palpite dele e influencia. Porque ele opera no mercado que fica nervoso, dependendo do que acontece. O mercado não fica nervoso quando 3 mil irmãos nossos morrem por conta do desastre desse governo. Esse mercado não fica nervoso quando vê pessoas pegando comida no lixo. Vocês pararam para pensar na gravidade que é isso, gente? O lixo que a gente despreza, que não presta para nós, de repente ele é vasculhado por alguém que está passando fome. Mas esse mercado não muda o seu humor. Mas quando se fala em furar o tal do teto para levar benefício para alguns, e aqui não estou avaliando se foi feito da maneira correta, eu acho que Bolsonaro meteu o pé pelas mãos, não dialogou, não conversou, não fez isso da forma correta, mas eu não vou ser contra que o auxílio seja ampliado. Mas aí furou o teto, aí o mercado fica bravo, o mercado reage. E o André Esteves é um desses que operam no mercado. E para fechar o nosso vídeo aqui, o Paulo Guedes, né, que a gente vê a fala dele aqui, é inacreditável, você pensa, puxa, agora vai. Paulo Guedes é daqueles que você conversar com ele meia hora, acho que ele te vende um terreno na Lua. Que é onde muitas vezes eu penso que ele deve morar, a cabeça dele deve ficar lá. Ele vive falando que em crescimento em V. Agora o país decola, agora o país vai para frente, agora ninguém segura mais essa nação. Tudo bem que o ministro da Economia tem que ser um cara mais otimista, mas espera aí, vamos ter um pouquinho de pé no chão também. O Itaú, nessa semana também, tudo nesse dia 25 foi bem quente. Fez aí uma revisão da previsão do PIB para o ano que vem. Ele que já tinha feito uma revisão semana passada, colocando o crescimento em 0,5 ponto percentual, eu destaquei aqui no canal. Ontem agora já prevê uma recessão de 0,5 ponto. Mas para o Guedes está tudo tranquilo. Não, é assim mesmo, é normal, faz parte. E voltando ao que eu disse lá no começo, governo fraco é ótimo para quem não tem escrúpulo. Eu espero que os deputados e senadores fiquem muito atentos com os movimentos de pessoas como o próprio Paulo Guedes e Arthur Lira. Essa relação do Lira direta com André Esteves deve servir sim para ligar o alerta lá no Congresso Nacional, porque pode sair muita coisa ruim nos próximos dias, ruim para nós, bom para uma pequena minoria que, repito, lucra no desastre que nós vivemos neste momento. Meus amigos, eu fico por aqui, vamos ficar atento e qualquer grande novidade a gente traz aqui no canal Politizando.